A você que nos visita nessa noite, nós iniciamos uma série de exposições sequenciadas no Evangelho de Mateus. Começamos, obviamente, no capítulo número 1, e hoje é dia de darmos continuidade, já iniciando agora o capítulo número 2, versículo número 1, a versículo número 6 é a nossa tentativa dessa noite. Logo depois, semana que vem, se Deus permitir, aqui estivermos do verso 7 a 12, e assim consecutivamente, até a gente chegar no final, capítulo 28, no ano de 2030. Se você não tiver fé, a gente está junto aqui, viu? Todos encontraram? Mateus, capítulo de número 2, verso número 1 a 6, diz assim a santa palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Baixe sua cabeça, vamos uma vez mais orar ao Senhor. Rogue para que Deus fale ao seu coração, para que a gente possa sair daqui abençoado, edificado. Deus bondoso, cá estamos outra vez, atendendo ao teu chamado, no dia que é chamado teu, dia do Senhor. E queremos fazer uma oração humildemente a ti chegando, reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa dificuldade em entender e nos submeter às questões relacionadas com a tua palavra. Questões que muitas vezes não temos o desejo de nos submeter. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la. Essa é a primeira oração. Que esse que vos fala seja claro naquilo que expõe, para que haja compreensão. Afinal de contas, 1 Coríntios 14 diz que a edificação passa pela compreensão. Logo, se não há compreensão, não há edificação. Portanto, que haja compreensão e que haja uma exposição clara daquilo que está sendo posto aqui. E por fim, teu Espírito aplique em nós tua palavra, a fim de que apliquemos para o dia a dia, apliquemos de imediato para aquilo que o Senhor tratar conosco. Ajuda-nos em tudo isso e te rogamos para a tua glória e para a nossa alegria. Em Cristo assim te oramos. Amém e amém. Como você viu, eu basicamente intitulei o meu sermão dessa noite com 3 respostas ao rei. Qual é a sua? Porque basicamente o que a gente vai perceber aqui na estrutura do verso número 1 a 6 são 3 respostas que aparecem ao nascimento do rei. Então, ao nascimento do rei, essas 3 respostas acontecem, personificadas em 3 grupos aqui, e nesses 3 grupos eu queria que você pudesse enxergar-se em algum deles. E a minha oração é que ao enxergar-se, você possa agradecer, se arrepender, pedir perdão. Eu acredito que essas são as respostas devidas. Assim sendo, me permite iniciar contando uma história de um velório que estava muito cheio. Era o velório de um menino de 12 anos, que tinha sido morto por engano em um confronto de gangues rivais. Gente de toda parte veio porque a cidade se solidarizou. Era uma criança, 12 anos de idade. Flores, palavras, abraços. Mas algo chamou muito a atenção naquele velório. E o que chamou a atenção naquele velório foi uma mulher, lá ao fundo daquela central de velórios, que estava ajoelhada e que chorava copiosamente. E parecia que ela era a pessoa que sofria maior dor naquele velório do que qualquer outro membro da família que ali estava. Alguém tentou consolá-la,
achando que ela era parente. E aí, pasmem, ela não era parente daquela criança. Ela olhou para aquela pessoa que estava consolando ela e disse o seguinte: ele não é meu filho, mas poderia ser, porque o meu filho ainda está vivo. O meu filho ainda está vivo, mas eu vivo como se ele tivesse morto. Eu nunca apareço para ele, eu nunca converso com ele, eu não tenho relação com ele. E aqui eu queria que você pudesse pontuar, e isso fosse o pontapé inicial da nossa meditação aqui dessa noite. Existe um filho que também veio, um filho que foi morto. E obviamente a gente precisa perceber que tipo de relação temos com esse filho. Esse filho viveu, renasceu. Que tipo de relacionamento há com esse filho que ainda está vivo hoje? É sobre isso que eu quero pensar junto com você aqui nessa noite. Aquela mulher não chorava por aquele caixão. Ela chorava pelo filho vivo que ela tinha ignorado há anos. Talvez seja essa a sua realidade aqui nessa noite. De uma indiferença absurda com um filho que ainda permanece vivo, desejoso de um relacionamento com os seus irmãos. Meus irmãos, você vai perceber que se você tem estado aqui desde o primeiro domingo que iniciamos as exposições no Evangelho de Mateus, você vai perceber que existe uma estreita conexão entre os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus. Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi, nós vimos isso no capítulo de número 1. E vemos que Jesus merece honra real como o rei que é. E quando a gente chega no capítulo número 2, nós vemos que o capítulo 2 revela que ele recebe essas honras reais que ele de fato merece. Ele também apresenta, o capítulo número 2, que o chamamento ou chamado do Evangelho, ele se dirige a todas as pessoas sem levar em consideração a raça ou nacionalidade. E é um pouco disso que nós veremos aqui nessa noite. Eu estabeleci, como já falei, o tema do nosso sermão dessa noite seria 3 respostas ao rei, qual é a sua? E eu gostaria que à medida que a gente fosse caminhando nas respostas ao rei aqui, você pudesse ir jogando e aplicando isso aqui na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada. Olhe para a resposta e veja se não é a sua. Eu desejo que essa seja a aplicação que nem eu faça, mas você faça. Que eu não precise colocar aqui lição tal para que você esteja aplicando para a sua própria vida. A primeira, então, resposta que nós encontramos nesse texto é essa daqui. É uma resposta de adoração. E não estranhe se eu passar metade do meu sermão só no verso 1. É exatamente essa a minha proposta. Eu quero me delongar naquilo que é mais importante para mim e para você. Que é uma resposta de adoração a Deus, que é vista nesse grupo aqui, que são os magos. Portanto, veja comigo o verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo número 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Belém da Judeia está aqui dito. Essa cidade ficava localizada a uns 8 a 9 quilômetros ao sul da grande cidade de Jerusalém. Portanto, ficava bem pertinho da cidade de Jerusalém. E isso aqui guarde, porque é muito importante quando a gente for para o verso 5. Ao chegarmos no verso 5, a gente vai poder lembrar, e vai ter que lembrar, por que aqui ele faz questão também de mencionar Belém da Judeia. É bem pertinho ali de Jerusalém. Campina, Lagoa Seca. Campina, São José da Mata, talvez, não sei. 8, 9 quilômetros, bem pertinho Belém da Judeia de Jerusalém. Era uma cidade pequena, basicamente uma vila. E para você que não sabe, Belém significa casa do pão em hebraico. E o que indica a fertilidade daquela região. E não à toa, veja, Jesus nasceu nesse lugar e disse acerca de si mesmo, ele disse assim, ó, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Ou seja, da casa do pão saiu o pão da vida. Talvez seja um trocadilho bem bacana aqui, importante da gente lembrar. Ele nasce na casa do pão, de lá brota o pão que sacia a nossa fome.
No Antigo Testamento, essa cidade foi chamada de Belém Efrata. Veja, Gênesis capítulo 35, verso 19, diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Era um antigo nome para Belém. Ela era chamada de Belém de Judá ou Belém Efrata, para não ser confundida com outra cidade chamada Belém, que ficava ao norte, ali na região da Galileia. Galileia fica para o norte e aqui Belém fica para o sul. Veja, por que é importante aqui Mateus mencionar que ele nasce em Belém da Judeia ou Belém Efrata? A resposta é porque havia uma profecia no Antigo Testamento acerca do local do nascimento do Messias, do futuro rei que haveria de governar para todo sempre a nação de Israel. É essa passagem aqui, o profeta Miqueias fala nela. Diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De você, Belém, vai nascer aquele que é dos tempos, da eternidade. Mateus, então, quando ele traz aqui, capítulo 2, verso número 1, ele está dizendo assim, a profecia estava se cumprindo. A profecia de Miqueias está se cumprindo hoje. Nasceu aquele rei prometido lá no profeta Miqueias. Mas avance comigo, estou na parte B do verso 1, quando ele diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes. A pergunta é, quem foi Herodes? Que também ficou conhecido como Herodes o Grande. Ele se tornou rei no ano 37 a.C. e o Senado romano conferiu-lhe o título de rei dos judeus. O Senado romano conferiu a Herodes o Grande o título de rei dos judeus. E por isso que você vai perceber aqui algumas coisas que tem a ver com o rei dos judeus. Esse título é muito importante quando a gente estuda o verso 2, a gente vai chegar lá. Herodes o Grande foi conhecido, esse nome o Grande, por suas grandes realizações. Veja, foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Foi ele que construiu um grande porto na cidade de Cesareia. Foi ele quem construiu várias fortalezas. Contudo, Herodes o Grande, ele ficou conhecido também e, sobretudo, por suas atrocidades, uma vez que ele era consumido pelo poder. Foi um rei assassino e tirano, era a essência da crueldade e do terror, esse homem chamado Herodes. Escute como esse rapaz era gente boa. Ele dizimou impiedosamente todos que julgavam ser uma ameaça ao seu governo. Todos que seriam uma ameaça a tomar o seu trono, ele dizimou um a um. Assassinou seus rivais um após outro. E sua biografia está manchada de sangue. Vamos lá, escute só. Ele era filho de Antípatro, um idumeu descendente dos Edomitas, que são os filhos de Esaú. E aí você já vê que é de longe essa rivalidade que tem. Esaú era irmão de Jacó, antigo inimigo do povo de Deus. Herodes era dessa descendência aí. Herodes casou-se 9 vezes, destronou a dinastia dos Macabeus, matando toda a família dos Macabeus até o seu último herdeiro. Conta a história que ele mandou assassinar 45 aristocratas, membros do Sinédrio, ou seja, mais da metade do Sinédrio, que era composto por 71 membros. Ele mandou matar 45. Mandou matar 300 oficiais da corte. Casou-se com uma moça chamada Mariana. E aí, essa Mariana era uma mulher da nobreza. E com medo de que a família de Mariana pudesse tomar, ali arriscar ou ameaçar, melhor dizendo, o seu trono, ele simplesmente forjou acusações contra esse pessoal da família de Mariana e matou um a um, ele foi dizimando o pessoal da família de Mariana. A pedido de sua sogra Alexandra, ele nomeou um homem chamado Aristóbulo, e era seu cunhado, ele nomeou ele como sumo sacerdote, quando esse rapaz tinha apenas 17 anos. Agora escute. Aristóbulo começou a ganhar a simpatia do povo na época. E sabe o que aconteceu? Como ele começou a ganhar a simpatia do povo, ele mandou afogá-lo. Numa brincadeira, seguraram Aristóbulo e ficaram brincando com Aristóbulo até que ele não mais conseguiu tornar. E de repente levantou, o bichinho faleceu. E aí houve homenagens, choro do próprio Herodes, mas historicamente foi comprovado que ele foi o mandante do assassinato de Aristóbulo.
o imperador César Augusto chamou ele a Roma para lhe passar uma repreensão por todas as suas crueldades. Mas antes dele ir a Roma, temendo que a sua mulher pudesse lhe trair, ele mandou matar Mariana. Tentou remediar o mal que estava fazendo, enviando seus 2 netos, por exemplo, Alexandre e outro Aristóbulo, que foi um dos nomes que ele também deu, não sei se por peso de consciência. Ele mandou seus 2 netos estudarem na cidade de Roma. Salomé, que era irmã de Herodes, disse que esses meninos iriam dominá-lo e iria tomar o seu reino. Sabe o que ele fez? Ele não contou conversa, mandou estrangular os 2 netos. Ele mandou estrangular os 2 netos. Tanto é que o imperador César Augusto, sabe qual foi o nome que deu a frase que ficou bastante conhecida do imperador para com Herodes? Foi essa daqui, ó. César Augusto disse assim: é melhor ser um porco do que filho de Herodes. Tamanha a brutalidade e crueldade desse homem aqui que a gente está falando. 5 dias antes de morrer, ele mandou matar seu filho Antípater, para que este não tomasse seu trono. Era um homem cruel, sanguinário. Nos dias desse rapaz, foi o dia que Jesus nasceu. Continuando, logo depois do nascimento de Jesus, chegaram a Jerusalém quem? Aí a gente chega no verso número 1, uma vez mais, os magos. Sua inesperada aparição despertou considerável aqui interesse de Mateus, que quer que nós saibamos que eles estavam presentes. Entende? Mateus, de alguma maneira, ele inesperadamente aqui desperta em Mateus esse considerável interesse para que eu e você saiba que os magos estiveram presentes aqui no nascimento de Jesus. E aí vá comigo para o final do verso número 1, pois tem uma coisa ainda interessante. Ele diz assim: eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Pergunta, quem eram esses magos aqui? A gente, no período de Natal, a gente vê muita coisa, né, dos magos nesse período. Há muita discussão aqui, na verdade, entre os teólogos mesmo. Por exemplo, alguns dizem que os magos indicavam originalmente a casta sacerdotal, que eram entre os persas e entre os babilônios, uma casta sacerdotal. Mais tarde foi aplicado pelos gregos a feiticeiros e charlatães, que viviam naquele período, está lá em Atos capítulo número 8. Outros diziam que eram meramente mágicos, homens que se metiam com magias. Outros falam que eram eruditos que estudavam as estrelas. Outros diziam que eram astrólogos. Lutero, por exemplo, o famoso reformador, traduzia no lugar de magos, ele traduzia por sábios, por entender que eram membros de uma distinta classe de sacerdotes e eruditos babilônios. Não apenas estudavam a sua teologia pagã, mas também as ciências naturais, sobretudo a astronomia, que a ideia é o estudo dos corpos celestes. E aí escute, estes que dizem ser sábios e eruditos, eles eram convocados como conselheiros do rei em todos os negócios importantes do Estado. E vimos recentemente, né, ali no período da consciência cristã, nós vimos um estudo de Isaías 40, que os babilônios diziam que os céus eram uma representação visível dos deuses, e por isso as estrelas e os corpos celestes eram adorados na Babilônia. Para eles, as constelações controlavam os destinos dos homens. Por esta razão, havia o estudo das estrelas, havia o estudo dos sols e as suas supostas influências sobre os eventos aqui debaixo, aqui dos homens. Sejam eles sábios, eruditos, estudiosos das ciências naturais ou astrólogos, me parece que seriam sábios mesmo, eruditos aqui. O fato é que eles vieram do Oriente. E aqui tem uma coisa ainda interessante. Nada nos ensina que eram 3 reis. A gente já fez peça assim, já? Os 3 reis magos. Nada nos diz que eram 3. Nem tampouco que eram reis. A gente nunca vê esse relato nas Escrituras. Nós deduzimos que são 3 porque no verso número 11 são 3 presentes, né? Ouro, mirra e incenso. E estes 3 presentes realmente indicavam riquezas, geralmente encontrada apenas entre a realeza naquela época. Mas nada nos diz que são 3, nem tampouco que são 3 reis. Mas tem algo que ele diz, o texto, que eles vieram do Oriente. A expressão do Oriente aqui é bastante indefinida. Como a palavra magos
de origem persa, alguns dizem que eles eram persas. E aí temos outras tantas nações do Oriente, poderia ser da Caldeia, da Pártia, enfim, da Arábia, de outros tantos lugares próximos. Porém, tem uma teoria que eu acho muito interessante, e pode ser esse o caminho que a gente pode pegar aqui. A teoria é a seguinte: 6 séculos antes do nascimento de Jesus, aconteceu uma coisa chamada de exílio babilônico. A nação da Babilônia invade a nação de Israel, destrói absolutamente toda a nação e leva o povo cativo para a Babilônia. Judeus foram presos, escravos da Babilônia. Provavelmente constituíram um grupo influente no reino da Babilônia. Lembre que um rapaz bastante conhecido nosso foi para a Babilônia. Lembra do nome dele? Daniel. Daniel foi parar na Babilônia como um dos cativos dos escravos para a Babilônia. Ele era um crente no Senhor e muito influente. Se não, veja, olha o que diz acerca de Daniel. Capítulo 2, verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Ou seja, os judeus que foram dispersos para a Babilônia, eles foram influentes na Babilônia, especialmente Daniel. E aí, com essa influência exercida lá, eles provavelmente ficaram conhecendo ou começaram a conhecer algumas coisas relacionadas com a fé judaica. E algumas promessas, talvez, que havia sido feito lá no Antigo Testamento sobre um rei que havia de vir. E eu estou me referindo a essa passagem aqui, ó, Números capítulo 24, verso 17, podia ser bem conhecida entre os babilônios por conta da influência de gente como Daniel. Diz assim, Números 24, 17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Aí diz, uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Sabe o que é isso? Isso é uma profecia messiânica. Virá um rei, virá o Cristo, virá o Messias, que haverá de destruir as têmporas de Moabe. Ele está falando aqui dos inimigos de Deus. Ele haverá de dizimar os inimigos de Deus. E eles divulgaram essa esperança messiânica entre os pagãos, entre os babilônicos aqui, entre os gentios. Essa é a teoria, ou é o entendimento. Uma estrela procederá de Jacó, que é um outro nome a Israel. Essa verdade foi disseminada no Oriente. E enfim, verso 2 vai nos dizer que a estrela apareceu. Até aqui já temos uma tonelada de instruções. Primeira delas, evangelize. Essa é a primeira lição que eu queria trazer para você. Fale do rei, fale das pessoas acerca de Jesus. Desde o começo Jesus veio para ser o salvador do mundo. Esses homens eram gentios, esses homens eram pagãos, mas os verdadeiros cristãos, os verdadeiros homens tementes a Deus que estavam na Babilônia, começaram a falar acerca do rei. E essa é a grande lição que a gente aprende. Alguns falaram, e os homens buscaram o rei. E aí isso me faz lembrar muito aquele texto de Romanos capítulo 10, verso número 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A gente tem essa responsabilidade de falar do rei para as pessoas que ainda não conhecem o rei. Segunda lição que eu acredito ser oportuna aqui é que eles, os magos, não mediram esforços para adorar e servir ao rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. E você vai, espero, concordar comigo. A lição é, não podemos medir esforços para adorar e servir ao rei. Escute, se a nossa casa é longe da igreja, torna-se um empecilho para a gente ir para a igreja. Se a gente não tem transporte para ir à igreja, outro problema para a gente ir à igreja. Se o meu tempo é escasso, outra barreira. Se tenho prova da escola ou da faculdade na segunda-feira, é outro problema que eu tenho para ir à igreja. Qualquer coisa se torna um empecilho em ir adorar ou servir a Jesus. Você já percebeu isso em você? Já aconteceu isso com você? Seja no que tange a ir à adoração, seja no que tange a servir a esse rei.
Mas observe esse ponto aqui nos magos. Eles vieram do Oriente a Jerusalém, e essa é a questão aqui importante a destacar. Sabe o que isso quer dizer? Foi uma longa viagem, Quantos quilômetros cansativos devem esses homens terem percorrido aqui? Foram dias, foram semanas, foram meses de uma jornada pelos desertos, sendo castigados pelo rigor do sol durante o dia, pelo frio implacável da noite. Foram dias, semanas, meses de uma jornada cheia de perigos, de assaltos e inconvenientes de uma longa viagem no deserto. Você e eu, quando viajamos de maneira longa, a gente já se sente muito cansado, enfadado ou coisas do tipo. Esses homens viajaram meses. Eles, entretanto, não mediram esforços. Eles estavam determinados a ver, adorar e servir o rei, e não descansaram, senão quando o acharam. Quem dera que todos os crentes professos estivessem mais dispostos a seguir o bom exemplo dos magos. Quando arrancasse do seu caminho todos os obstáculos e barreiras que lhe impedem de adorar o Senhor. Eu conheço gente aqui que vem de João Pessoa para cultuar aqui junto conosco. Eu conheço gente que vem de Barra de Santana para vir aqui, toda semana está aqui com a gente. Não pode ser empecilho, não pode ser barreira para que a gente não vá buscar o Senhor. Os magos saíram do Oriente e foram para Jerusalém. Por quê? Porque o rei é importante demais e eu não posso ser indiferente com o rei que nasce. Eu não posso ser indiferente com o rei que está diante de mim. Onde está a nossa abnegação? Quanta diligência temos mostrado em seguirmos a Cristo? De que maneira nós temos nos preocupado com as nossas próprias almas? O que tem custado a nossa fé? Essas são indagações seríssimas que merecem a nossa consideração. Via de regra, o rei tem o tempo que nos sobra. O rei tem os esforços que na verdade não são nada de esforços de nossa parte. Os magos vieram do Oriente. Os magos vieram do Oriente. Os magos vieram do Oriente. Eles não mediram esforços para adorar e servir ao rei. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você é que aqueles que verdadeiramente desejam conhecer a Cristo e encontrá-lo não se importarão com as dores e os perigos que terão de enfrentar em sua jornada. É fato que haveremos de enfrentar dores e perigos na jornada, mas aqueles que verdadeiramente desejam encontrar Cristo, conhecer a Cristo e encontrá-lo, encontraremos e venceremos todos os perigos dessa jornada que teremos. Nós não precisamos temer aos perigos, muito pelo contrário. Desejamos é temer que o nosso coração não anele, não deseje, não ame o rei que nasceu. Verso número 2, avance junto comigo. Veja o que diz. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha a expressão rei dos judeus aí. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja, a primeira expressão é e perguntavam. O tempo verbal dá a ideia aqui de ação contínua. Sabe qual é a imagem que eu vejo aqui? Sugere que eles percorreram a cidade perguntando a todos que encontravam, cadê o rei que nasceu? Cadê o recém-nascido rei dos judeus? E o que isso também quer nos dizer? É que os magos, eles não expressavam qualquer dúvida sobre o nascimento do rei. Agora, percebeu o trocadilho aqui do autor? O que ele está fazendo? Verso número 1 e verso número 2. Foi em dias de quem que o rei nasceu? Em dias do rei Herodes, verso número 1, que era o rei dos judeus. O Senado romano deu para ele esse título. Verso número 2, nasce o verdadeiro rei dos judeus. Outra coisa, o autor diz, o recém-nascido rei. Isso aqui é muito belo. O recém-nascido rei, isto é, nascido rei. Você entende? Nascido rei, não nascido para ser rei. Nascido rei, ele está falando sobre o que ele é, não sobre o que ele será. O bebê já é rei, o bebê é rei. Não ele será rei, o bebê é rei.
E essa é uma coisa importantíssima em toda a discussão de Mateus. Ainda no verso 2 parte B, ele diz: porque vimos a sua estrela no oriente, viemos para adorá-lo. Algo importante aqui, importantíssimo aqui, especialmente para você que é envolvido com evangelismo. Perceba, ele foi revelado aos astrólogos, ou aos astrônomos aqui da época. Ele foi revelado por um método adequado aos hábitos e à compreensão daqueles aos quais ele estava se revelando. Não foi uma validação do que aqueles homens faziam, mas ele utilizou o que eles melhor compreendiam. Quando formos evangelizar as pessoas, possamos evangelizá-las da maneira com que elas possam compreender sem muita ou nenhuma dificuldade acerca da verdade do Evangelho. E aí eu me lembro de uma frase muito linda de C.S. Lewis, que certa vez disse assim, ele disse: Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. Deus se torna cada vez mais claro, nítido para as pessoas poderem conhecê-lo de maneira melhor. Era assim que Jesus fazia. Ele começava, aí fala a parábola da semente, a parábola do joio e do trigo. Você percebe que ele vai falando daquilo que é comum do dia a dia das pessoas. Se a gente for evangelizar alguém, faça-o da maneira mais nítida, mais clara. As estrelas, veja, que antes haviam sido mal usadas, passaram a ter uma correta finalidade. A correta finalidade foi guiar os homens a Cristo. E aqui eu também tenho uma outra lição, e é a quarta da noite. A quarta lição é que nosso papel é semelhante ao da estrela, a saber, guiar, levar pessoas a Cristo. Meu querido, você, digamos, se você entender bem, você deve ser uma estrela, não de primeira grandeza, uma estrelinha, cumprindo o papel de guiar as pessoas a Cristo. Você e eu somos pequenas estrelas que guiam pessoas ao sol da justiça. Eu e você, pequenas estrelas que guiam pessoas ao sol da justiça. Agora me preste atenção um pouco. Há muita discussão sobre o que era a estrela aqui. Muita discussão. Alguns dizem que foi uma conjunção de planetas, Júpiter e Saturno ali houve uma conjunção entre eles, e aí foi que esses homens viram naquele período. Foi uma explosão de uma estrela, né? Alguns dizem que foi o cometa Halley. Veja só a criatividade das pessoas. Alguns dizem que foi um anjo que apareceu e foi guiando esses homens. Outros dizem que foi, na verdade, um grande mito. Na verdade, outros dizem que foi uma metáfora, simplesmente para mostrar que Deus estava guiando aquelas pessoas. Para mim, não há dificuldade de entender que era realmente uma estrela, e que, semelhante à nuvem de glória que guiou o povo lá de Israel durante a peregrinação pelo deserto, Deus também poderia colocar essa estrela com a finalidade para esse evento específico, guiar aqueles magos até chegar no local do seu nascimento. Eu digo isso porque havia, como vimos, a profecia do Antigo Testamento, que é essa daqui: uma estrela procederá de Jacó. Nós já vimos lá em Isaías que Deus chama as estrelas pelo nome, e todas vêm e obedecem. Porque uma, ele não poderia dizer assim: Maria, ou Josefa, ou quem quer que seja o nome da estrela, você vai fazer assim, você vai guiar aqueles magos, vai ser dessa forma, e tarará. Não há dificuldade para aquele que criou as estrelas, dar ordem às estrelas e elas cumprirem a sua ordem. Porque era uma profecia messiânica, ele haveria de se cumprir. Agora perceba, nós não sabemos os detalhes dos magos. Nós não sabemos onde morava, a gente especulou aqui que era na Babilônia. Nós não sabemos os seus nomes, embora tenham pessoas ou tenham histórias dos nomes dos magos. Nós não sabemos como eles estavam vestidos, por exemplo. Nós não sabemos como eles relacionaram a estrela com o nascimento de uma criança. A gente não sabe como é que eles fizeram essa correlação. Não nos é dada uma descrição detalhada da estrela, como ela era, se estava próxima deles ou distante, se a intensidade do brilho era muito forte, como é que ela se movia, e a pouco parava.
não nos é dada essas informações. Tudo isso e muito mais foi intencionalmente deixado de lado aqui. Tudo foi obscurecido a fim de que tão somente uma coisa brilhasse. E a coisa que deveria brilhar é a que está no verso de número 2 ainda. O que é que deve brilhar? Final do verso 2. O que é que deve brilhar? Final do verso 2. Viemos adorá-lo. Tudo é eclipsado, tudo é obscurecido, não importa o lugar dos magos, não importa a roupa dos magos, pouco importa o nome dos magos, pouco importa o nome da estrela, importa o que fomos fazer, viemos adorá-lo. É isto que torna a descrição tão bela e instrutiva. Esses magos, quem quer que tenham sido, de que cidade eles eram, que tipo de estrela ela, como ela se movia, eles vieram para adorá-lo. A todos que leem essa história, a todos que ouvem essa história, Mateus está dizendo que eles também devem fazer o mesmo. Você está escutando essa história? Eu penso que é isso que Mateus está tentando colocar no nosso coração e mente. Você está escutando essa história? Você está entendendo essa história? Portanto, todos vocês são convidados, convocados a fazer o mesmo que os magos estão aqui fazendo. Venham e adorem o Rei, porque o Rei Deus também tem o intuito de ser o seu rei, de ser o seu senhor. Além disso, ainda temos algo igualmente belo aqui, preste bem atenção. O comentário que os antigos pais da igreja fizeram sobre esta cena, essa cena dos magos aqui adorando, que via de regra era uma cena em que você se prostrava e tocava com a testa em terra. Essa era uma expressão muito parecida como os muçulmanos fazem. Eles se abaixam e colam ou tocam, passam um tempinho lá, a testa no chão. Essa é uma expressão de adoração. E muito provavelmente foi isso que aqui os magos fizeram. Eles se prostraram, tocaram a testa no chão. E isso aqui, os pais da igreja, eles diziam que isso aqui representava que a astrologia, que a astronomia, era que a magia, se fosse magia, aqui estava se curvando perante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eles estavam dizendo é que elas reconhecem a iluminação de Cristo, que dissipa todas as trevas da falsa sabedoria. Os primeiros pais da igreja interpretavam a história como uma indicação de que todas as formas de paganismo, incluindo a magia, terão de dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Isso nos lembra muito aquela famosa passagem de Filipenses 2, lembra? Ela diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Astrônomos, astrólogos, magos, dobrem-se, porque só existe um que é Senhor. Todas elas se dobram ao Rei que nasceu. Essa é a verdade. E o que ele está chamando? Eu e você, para fazermos o mesmo. Façamos o mesmo. Essa é a primeira resposta. A resposta da adoração dos magos. E agora vamos ver a segunda resposta. E a segunda resposta é de rejeição na pessoa de Herodes. Veja verso número 3. Diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. De alguma maneira que a gente não sabe, Herodes ficou sabendo destes magos que estavam procurando. E ao ouvir essa notícia de que eles estavam procurando um rei que havia nascido, ele alarmou-se aqui. Literalmente esse verbo aqui significa fazer tremer, agitar, perturbar, alvoroçar, ficar impaciente, inquieto. É isso que significa alarmou-se aqui. Não era ele, Herodes, o único rei dos judeus? Não receber esse título da própria Roma? Veja, não levara meses, até anos de lutas para que seu título fosse feito uma realidade. Então era essa outra tentativa de destroná-lo. Esse rumor acerca de outro rei dos judeus não pode ficar então barato. Ele está convencido de que, a menos que tome medidas radicais, seus piores temores se concretizarão. Lembre quem era Herodes. Dizimou muita gente
só em saber que o seu trono estava correndo risco. Ele matou muita gente, filhos, esposa. E aí entra uma questão. Não obstante, o que é que nos diz o verso 3? Diz assim, ó, toda a Jerusalém. É assim que diz verso número 3? Tendo ouvido, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Herodes estava alarmado, toda a Jerusalém também estava alarmada. Porque todo o povo sabia, por experiência própria, do que Herodes era capaz de fazer. Todos estavam assustados. Herodes era um homem muito cruel, mandou matar a esposa, mandou matar filhos, mandou matar a sogra. Ele amava o poder mais que qualquer outra coisa. Lembra do ditado do imperador Augusto? Melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Deixa eu extrair minha quinta lição aqui para a gente nessa noite. Cristo é bem-vindo na sua vida. Cristo é bem-vindo na sua família. Um dos propósitos desse capítulo ter sido escrito aqui por Mateus é exatamente esse, que desde o princípio, que Cristo não foi aceito por alguns, e mais, Cristo foi odiado por algumas pessoas, como por exemplo Herodes. A grande pergunta é, Cristo é bem-vindo na sua vida e na sua família? E deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou falando daquela frase boba que você, na pergunta que eu fiz, você diz assim, Cristo, tu és bem-vindo aqui na minha família. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado. Não é essa bobagem, essa bobeira toda. Me perdoe, essa leseira toda. A questão não é você responder com a mera frase, Cristo é bem-vindo na minha vida, Cristo é bem-vindo na minha família, eu aceito. Não, a questão não é essa. Herodes estava mais interessado em salvar seu trono do que em salvar a sua alma. Eu quero saber se Cristo é bem-vindo, recebido, aceito, vivido. É mais ou menos o seguinte, dizer que Cristo é bem-vindo. Cristo é bem-vindo e quando eu estou entre o dilema da minha vontade e da vontade que Ele estabeleceu para mim, eu abraço a dEle. Quando Ele me diz assim, perdoe quantas vezes forem necessárias, e meu coração está assim, eu não perdoo, que aquilo é um miserável, ele já fez comigo, já fez aquilo outro, eu já sofri muito na sua mão, perdoe, a gente tem que perdoar. Cristo é bem-vindo na minha vida. Quando eu estou com problemas sérios dentro da minha casa, seja com meu cônjuge, seja com meu filho, que a minha vontade é de estrangular, de matar e de destruir tudo, eu me submeto ao que Cristo estabeleceu. Cristo é bem-vindo na minha casa. Você entende que é mais sério do que meramente repetir uma frase? Você entende que é mais sério do que dizer ao seu amigo que está aí do seu lado, sentado na cadeira ao lado? Cristo é bem-vindo à medida que eu me submeto ao que Ele estabeleceu para a minha vida e para a vida da minha família. Eu estou disposto, Senhor, a dizer, Tu és bem-vindo, não meramente da boca para fora, mas nos atos da minha existência, Tu és bem-vindo. Porque de outra forma, eu ajo como Herodes, desejoso de matar o que Cristo na verdade diz, ou de matá-lo, porque eu não quero me submeter a esse outro rei, eu quero ser o rei da minha própria vida. Herodes estava mais interessado em salvar seu trono do que em salvar sua alma. Às vezes nós agimos como Herodes, mais interessados em permanecer no trono da nossa vida, com as nossas ideias, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com aquilo que já está aqui, ó. É tanto que a gente costuma usar certas frases, especialmente quando é para pessoas próximas, especialmente cônjuge. A gente diz assim, ó, você já me conheceu assim, então casou porque quis. Eu nasci assim, vou morrer assim, igual aquele tema que os antigos lembram, né, de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. O que aconteceu? Não houve um acidente, uma mudança radical na sua vida? Não, lembra não? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que conversa é essa? Que não há mudança, que eu nasci assim, vou morrer assim. Então houve alguma coisa. Ou na verdade não houve nada. Às vezes nós agimos como Herodes, querendo continuar sendo o rei da nossa vida,
com as nossas ideias, pensamentos, comportamento, sem ceder ao verdadeiro rei. Sem ceder ao verdadeiro rei. A gente precisa atentar nisso. Quem é o rei da nossa vida? Quem tem ditado as regras da nossa vida? Quem tem ditado a forma como pensamos, a decisão que tomamos, o rumo que rumamos, a estrada que caminhamos? Quem tem definido as suas decisões? Quem tem definido o seu comportamento? Quem tem orientado a sua forma de agir? Quem? Essa é a pergunta penetrante que precisa ser feita. E aí eu me lembro de uma frase conhecida do Josemar Bessa que diz assim: em cada coração há um pequeno rei Herodes, que para governar quer que Cristo morra. Tem hora que a gente quer matar Cristo, porque a gente não quer se submeter ao que Cristo diz. Um Herodes dentro da gente. Pule para o verso 4. Gostaria de explorar mais um pouquinho, mas a gente está com o tempo apertado. Verso 4. Diz assim, verso número 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Veja que coisa interessante. Lembra que a gente falou desde o capítulo 1 que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Foi como sobrenome, basicamente a gente fala Jesus Cristo. Mas a ideia do Cristo ser o Messias. Veja como é posto aqui. Indagava deles onde o Messias deveria nascer. Então o que é que Herodes faz aqui? Herodes reúne os oficiais representantes dos judeus. Seria a suprema corte aqui dos judeus. Diz o texto que ele reúne os principais sacerdotes, que consistia no sumo sacerdote em exercício e os outros que anteriormente ocuparam esse alto ofício lá. Muitos deles eram saduceus. Também diz o texto aqui que os escribas eram os homens das letras, aqueles que estudavam e ensinavam a lei de Deus. As autoridades judaicas da época, que eram muito conhecidas como os fariseus. Então ele reúne os saduceus e os fariseus. E aí diz o texto, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes precisa saber que lugar é esse, porque isto é fundamental para a concretização dos seus planos. Essa é a segunda resposta. A primeira é a adoração, os magos. A segunda é de Herodes, tentando matar aquele que quer tomar o seu lugar. Essa é a segunda. A quem eu me submeto? Como tem sido a minha vida? Como tem sido as minhas decisões? Porque a coisa talvez mais simples que seja, é sentarmos nessa cadeira, escutar o que escutamos, sairmos desse lugar sem aplicar absolutamente nada do que falamos ou do que escutamos. O grande desafio é escutar o que escutamos, voltarmos para a nossa casa e quando nos depararmos no desafio entre a nossa vontade e a vontade de Deus, aí é perceber quem de fato reina. Quem é o rei? Qual é a resposta que você dá ao rei? Nos momentos de decisão da sua vida, nos momentos em que você precisa submeter-se a algo, quem manda? Quem estabelece? Qual é a palavra final? E quando nós escolhemos a nossa vontade em detrimento da vontade de rei, nós fazemos igual a Herodes, matamos o rei, queremos matá-lo. Porque não podem tomar o meu trono. Quem decide sou eu. Uma frase muito comum nos últimos tempos aí nosso, né? Que exemplifica isso perfeitamente. Lembra? Meu corpo, minhas regras. O trono é meu, não dou a ninguém. Terceira, e talvez a mais provável realidade de muitos. A terceira resposta está aí no verso número 5, e eu chamei ela de indiferença, os líderes religiosos. Veja, verso 5, ele diz assim: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Entre os judeus era fato bem conhecido que o Messias viria de Belém, porque estava escrito lá, era uma profecia, a gente viu lá de Miqueias, de Números.
embora Herodes estivesse alheio a isso. Essa Belém de Judá aqui foi o palco da vida de Ruth e de Boaz. Lembra dessa história? Essa Belém aqui foi o lugar onde Davi, o famoso rei, nasceu e foi ungido rei por Samuel. Foi Belém que Davi aqui nasceu, em que Davi foi ungido rei. Porém, tem algo impressionante que pode passar despercebido e que faz um contraste com o que a gente viu do verso 1 e do verso 2. Escute, o versículo número 1 e versículo número 2 disse que os magos fizeram uma longa viagem. Lembra? Os magos vieram do Oriente, uma longa viagem, meses viajando. Eles cruzaram desertos para adorar a Jesus. E o que é que o verso 5 deixa implícito ali? Implícito, meio que por debaixo dos panos. O que é que deixa implícito? É que os líderes religiosos foram indiferentes ao nascimento do rei. Percebeu? Agora, vem aqui, ó, presta atenção. Olha onde é que está Belém. Onde é que está Belém? Jerusalém, Belém. Está vendo aí? Quem está aqui desse lado? Ó, Jerusalém. Está aqui, ó. Ó, Belém. Estou com o Parkinson não, viu? Belém. Colado em Jerusalém. 8 a 9 quilômetros. Horas talvez fosse andando. Horas rápidas. Eles já estavam lá em Belém. E sabe o que o texto vai deixando muito claro debaixo dos panos? E no desenrolar do evangelho a gente vai perceber? É que eles não esboçaram uma única reação ou interesse de buscar também como os magos buscaram. O restante do evangelho vai deixar isso claro. Isso aqui tem muito a nos ensinar, preste bem atenção. Poderíamos pensar que os escribas e os fariseus estariam entre os primeiros que se apressariam a ir a Belém assim que se espalhou a notícia do nascimento do Salvador. Porém, não foi isso que sucedeu. Eles nunca foram a Belém em busca de um Salvador que estava prestes a nascer, como eles ficaram sabendo. Deste modo, isto nos mostra que é possível, escute isso atentamente. Isso aqui nos mostra que é totalmente possível ter muito conhecimento sobre Deus, ler vários livros de teologia, ter um conhecimento absurdo de Deus, conhecer inclusive a sua palavra, mas isto não arder o nosso coração. Isso não queimar o nosso coração. Pode haver um conhecimento meramente intelectual das Escrituras, sem calor e desejo por Deus no coração. Isso me lembra muito aquela frase do Jonathan Edwards. Ele dizia assim: nós devemos ter luz na mente, conhecimento, mas fogo no coração, calor no coração. Que essas verdades que a gente escuta semana após semana aqueçam o nosso coração de tal maneira que nós possamos agir de acordo com as suas orientações. Que isso queime, inflame e nos instigue a agir de igual forma. Portanto, nós não podemos agir com indiferença, nós não podemos ser indiferentes a Ele. Às vezes nos acostumamos com o sagrado e desprezamos o sagrado. Quão lamentável retrato este da natureza humana nós temos aqui. Às vezes a gente está em cima da igreja. Eu vou usar o exemplo do casal aqui, Diego e Hannah. Eles moram aqui. Se ele der 30 passos, ele está dentro da igreja. Às vezes a gente está em cima da igreja. Às vezes a gente tem um carro para ir à igreja. Às vezes Deus deu o recurso para a gente estar na comunidade. E a gente é indiferente ao rei. Indiferente ao rei. Segunda coisa aqui. Escute, a falha deles em crer não era devido à sua ignorância. Veja, eles precisamente sabiam onde o rei dos judeus nasceria. O que é que isso quer dizer? Respondo que tem pessoas que não creem em Cristo, que não adoram a Jesus, não é por ignorância, mas por indiferença. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que conhecem a Cristo. Tem pessoas que não adoram a Cristo, nem creem em Cristo, não é por falta de conhecimento, mas por indiferença. E aí veja, verso número 6, acompanhe comigo, ele diz assim: e tu, Belém,
terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Lembra da profecia? Olha a profecia aí. Não está ainda aqui agora. Joga aí para mim aí, mídia. Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No tempo de Miqueias, Belém era muito pequena. Miqueias chamou a cidade de pequena. Mas você percebeu que Mateus mudou as palavras? Veja uma vez mais junto comigo. Olha o que Mateus diz, está no verso 6. És de modo algum a menor entre as principais de Judá. Joga aqui para mim de novo, se for possível, se tiver legal aí. Olha isso aqui, ó. Não está indo. Vê se consegue ir por aí. Não sei se travou aqui para mim, mas eu queria mostrar para você uma foto da antiga. Opa, agora foi. Voltou. Olha Belém aqui. Belém, aqui em cima, ó. Essa é uma vista aérea da cidade antiga de Belém. E embaixo, a foto de baixo é uma vista do sul de Belém, onde tem a Praça da Manjedoura e a Igreja da Natividade, onde tem essa torre aí, ó. Igreja da Natividade foi uma igreja construída onde supostamente foi o lugar onde Jesus nasceu, por isso Natividade, do seu nascimento. Miqueias disse, Belém, você é pequenininha demais. Aí Mateus disse assim, ó, de modo algum és a menor entre as principais de Judá. Sabe por quê, Belém? Porque você se tornou gigante, Belém. Belém, você é uma metrópole, Belém. Sua grandeza, Belém, não está no seu tamanho, Belém. Seu encanto não está no tamanho dos seus prédios. Até porque não tem nem prédio direito por lá. Seu encanto não está nisso. Mas seu encanto está no rei que daí nasceu. A sua grandeza está no rei que daí nasceu. Hoje Belém é motivo de grande atração turística. Os governadores, só para você ter ideia, os governadores de lugares pequenos como Belém não eram vistos como importantes. O governador de Belém era um Zé Ninguém. Mas presta atenção, foi dali que saiu o grande governador, o guia de todo o povo de Israel. De lá saiu o Messias, o que assim mudaria consideravelmente o valor de Belém. Uma coisa interessante ainda aqui para a gente encerrar. Mateus faz uma ligação em comum aqui, no verso número 6 ainda. Preste atenção. Ele faz uma ligação bem comum entre os cargos de rei e de pastor. E novamente aqui nós temos o vínculo de Jesus com Davi do Antigo Testamento. É mais uma vez aqui expresso, presta atenção. Davi havia sido rei, mas Davi também era um mero pastor, que conduzia suas ovelhas lá no campo. Assim, escute isso com muito carinho e atenção. Jesus não vem apenas como rei para seu povo, mas Jesus também vem como o pastor do seu povo. Aqui o que você tem é o rei pastor, o pastor que é rei. E é assim que o Novo Testamento descreve ele, e é assim que o próprio Jesus se apresenta, lembra? Jesus diz assim, ó, eu sou o bom pastor, mas ele é o rei também. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja, Hebreus capítulo 13, verso 20, diz assim, ó, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Quem é o Senhor? O grande pastor das ovelhas. Ele é Senhor e ele é pastor, o grande pastor. O governo do rei, então, envolve estes dois aspectos: guiar, apacentar, governar e cuidar. A mensagem então é clara de Mateus. A mensagem de Mateus então é: o rei
do universo, Ele me pastoreia, Ele cuida de mim. Essa é a mensagem sublime que Mateus está nos dando aqui. E sendo isso uma grande verdade, que insanidade é quando eu não desejo submeter-me a Ele em adoração. Ou que insanidade é quando eu simplesmente sou indiferente a Ele e aos seus cuidados. Deixa eu concluir dizendo o seguinte. Conta que era uma madrugada comum num bairro da cidade, em que todo mundo dormia, até que começou a sirene. Toca uma estridente e forte sirene. Era um alerta da Defesa Civil. Um deslizamento era iminente. Todavia, poucos se levantaram e seguiram as orientações que já tinham sido passadas para as pessoas. Alguns acharam que era um trote e simplesmente não acordaram. Outros colocaram o travesseiro sobre a cabeça para amenizar um pouco do barulho e simplesmente disseram assim: se é para morrer, pelo menos eu morro dormindo. Na manhã seguinte, 13 casas estavam debaixo de lama. Vidas que poderiam ter sido salvas se tivessem levado a sério o aviso que foi dado. Até quando você não levará a sério o aviso que nos foi dado? Até quando o que você escutou numa noite como essa será mais uma mensagem que entrou pelos seus ouvidos e simplesmente será esquecida na semana que se inicia, desprezada por outras tantas coisas que tomará o seu tempo, a começar de amanhã? 3 respostas ao rei. A grande pergunta é: qual é a sua? Os magos, eles adoraram. Herodes queria matá-lo. Os religiosos, líderes religiosos, simplesmente foram indiferentes. A pergunta é: quem você é hoje? Quem você será para o resto da sua vida? Qual é o estado do seu coração? Porque essa é a questão que mais, ou que realmente importa numa noite como essa. Você é do grupo dos magos? Você está mais na turma de Herodes, que diz: quem manda na minha vida sou eu? Ou você está mais do lado dos líderes religiosos, que até sabe que Jesus é isso ou aquilo, mas que para você, momentos como esse, não são tão especiais como deveriam ser? Qual é o estado do seu coração? Eu poderia dizer que Mateus capítulo 2 seria a sirene que tocou, a estrela brilhou, a escritura apontou, o céu se moveu, mas Herodes quis matá-lo. Os sacerdotes ignoraram e cruzaram os braços. A cidade dormiu, só os magos se levantaram. Só os magos ouviram o aviso, só os magos creram, só os magos vieram, só eles viram e adoraram ao rei. Meus irmãos, um dia o veremos face a face e também o adoraremos na sua presença. Enquanto esse dia glorioso não chega, Ele nos chama a nos reunir, que possamos nos reunir semana após semana, como uma espécie de prelúdio do que na verdade haverá de acontecer um dia. Continuamente sendo uma vida de adoração, aqui e fora dessas 4 paredes. Enquanto o dia não chega, nós o adoramos, nós vivemos para Ele, nós nos submetemos a Ele, porque essa é a atitude mais sábia a fazer. Por isso que o chamado para mim aqui, de Mateus capítulo 2, verso 1 a 6, é semelhante àquela música do Projeto Sola. Lembra?
Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Que essa seja a verdade da sua vida, que para sempre seja a verdade da sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, ao concluirmos uma passagem como essa, um dilema está posto diante de nós. Porque a gente se encaixa em algumas dessas respostas que aqui tivemos. Às vezes, escancaradamente, somos Herodes, escancarados, não queremos saber de Cristo, não queremos nada com Ele. Se Ele tem sua vontade, que guarde para Ele. Eu sou assim, minha vida é assim, vou viver do meu jeito, pouco importa o que Ele diz. Estes são Herodes declarados. Não se submete ao que o Senhor Jesus estabeleceu. Nem tampouco tem o desejo de adorá-lo. Eles adoram a si próprio, ou ao seu próprio jeito de viver e pensar. Havendo Herodes aqui nessa noite, Senhor, convença-os de que essa é a pior maneira de viver essa vida. Em segundo lugar, se há pessoas indiferentes ao Senhor, e existem indiferentes também descarados, que não estão nem aí, apesar de saber de muitas verdades preciosas que a Tua Palavra nos ensina. A Herodes e a indiferentes não tão descarados assim. Muitas vezes, dentro do Teu povo, há vestígios de Herodes. Há vestígios de indiferença. Quando agimos segundo o nosso querer, quando menosprezamos quem és e a adoração a Ti. Mas certamente também na nossa reunião aqui, há alguns semelhantes aos magos, que estão diante do Senhor numa noite como essa, e tão somente só fazem adorar-Te, agradecer-Te, bendizer o Teu nome. Não medem esforços para poder servi-lo e adorá-lo, seja como for. Se faz-se necessário locomover-se de um lugar distante, aqui estou eu. Se me requer alguns sacrifícios, está diante de Ti a minha abnegação. Bendito seja o Senhor, pelos magos que o Senhor ainda levanta nos dias atuais. Porque o que mais temos são Herodes e meros ou religiosos que tão somente não desejam o Senhor e são indiferentes ao Senhor. Dá a Tua graça, Senhor, para que a cada dia os encontros nossos aqui estejam revestidos de homens que venham Te adorar e que ao saírem daqui continuem a adorá-lo através da vida que vivem, porque adorar-Te não é meramente cantar cânticos a Ti, mas viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu, porque Tu és o Rei, não nós. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, pelos séculos dos séculos, ó grande Rei. Amém e amém. Quero chamar o grupo de louvor para vir até